Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, amados? Vai tudo bem com os irmãos? É muita alegria de nós estarmos aqui cultuando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Para quem não conhece nós somos evangelista Rogério, diácono Pedro, congregamos ali no campo da ADEL, Ministério de Madureira, em Lusiânia, pastor Sebastião Tavares e pastora Clara, pastor regional, pastor Jonathan Medonça, e hoje estamos pastoreando a Caçula, em Lusiânia, no Parque do Cerrado, para quem vai saindo para Caldas Novas. Estamos pastoreando uma congregação ali, a Caçula da Madureira, em Lusiânia, amém? Trago o abraço do nosso pastor presidente, Sebastião Tavares, nosso pastor regional, pastor Jonathan Medonça. Desde já quero louvar a Deus pela vida do pastor, do presbítero Washington. Esteve ali conosco, ali em Lusiânia, juntamente com o pastor Maurício. E fizemos essa amizade. É um prazer ter conhecido esse homem de Deus, amém? Quero agradecer também aqui ao pastor Edson, pastora Cláudia, que são os pastores presidentes aqui do campo da Madureira. Pastor que está hoje aqui representando ele, pastor Aldeni, que Deus venha abençoar poderosamente, amém? Louva a Deus por todos os obreiros, toda a igreja, toda a congregação. Eu creio que tem pessoas de outras congregações aqui, que Deus venha abençoar cada um grandemente, amém? Amados, abre as vossas Bíblias, sem perda de tempo, amém? Josué capítulo 14, amém? Sei eu que está no capítulo 1, mas tenho algo do céu para estar ministrando a igreja nessa noite, amém? Versículo 6 ao versículo de número 10. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10. Amém? Os que encontraram, diga ou prossiga. Amém. A palavra de Deus está escrita assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezel, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Banéias, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Banéias a espiar a terra, e ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Amém? Podemos ler o 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Coloque a sua Bíblia sobre o vosso assento. Vamos fazer mais uma oração. Amém? Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos para o céu. Dacai, andai, assei. Espírito Santo de Deus, coloque a tua palavra sobre a minha boca nessa noite.
que seja palavra de edificação, que seja palavra de libertação, que seja palavra de cura, de renovo, que seja palavra, meu Deus, da qual venha trazer, meu Deus, vida para a tua igreja. Meu Deus, que promessas venham a ser renovadas na noite desse dia. Creio eu, Pai amado e Deus santo, eterno Pai, que vidas serão impactadas através da tua palavra nessa noite, nesse lugar. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar seu assento, glorificando e adorando o nome do Senhor. Amém. Amados, estamos diante de um início, de uma continuidade, de uma liderança, saindo dos Pentateuco e entrando em um livro histórico. A Bíblia Sagrada, como já foi falado aqui e lido, nós vamos ver um líder por nome chamado Josué, caminhando 40 anos no deserto. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que no primeiro capítulo de Josué, nós já estamos se deparando com Moisés já morto. Ali já estavam ali chorando e lamentando a morte de Moisés. Mas algo vai me chamar a atenção, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que no decorrer de 40 anos que caminharam sobre o deserto, vai haver mais 5 anos para poder executar a divisão da terra. Nós vamos ver o livro de Josué sendo dividido em 3 partes. Qual é a parte, pregador? A primeira parte, nós vemos Josué tomando a liderança como sucessor de Moisés. A segunda parte, nós vamos ver Josué e todo o povo de Israel ali entrando em guerra com 31 reis, a qual a pior guerra que foi travada foi contra Jericó. A terceira parte do livro de Josué, nós vamos ver a divisão da terra, da promessa que Deus fez para o seu povo. Mas nós vamos ver também no capítulo 14 algo que vai chamar muita atenção no livro de Josué, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando começa a divisão das terras, presbítero Washington, quando começa a divisão da terra, vai se levantar um homem por nome Caleb. Qual é o nome? Caleb. Caleb nada mais e nada menos. Ele foi aquele que lá no capítulo de número 13, lá em Números, ele foi um dos 12 que foi enviado para espiar a terra de Jericó. E quando ele foi enviado, estava juntamente Josué para espiar a terra. Mas quando eles vão espiar a terra, sabe o que acontece? Está alguns homens da descendência, alguns homens que eram descendente de Arba. Quem era Arba, pregador? Arba era o homem mais alto da face da terra. Quando que Arba vai aparecer? Já vou explicar. Se você está perto do seu irmão, se der para ele ouvir a sua voz, diga para ele bem assim: meu irmão, minha irmã, gigante não tem terra e nem tem promessa. Diga, igreja. Eu vou explicar. Gigante não tem terra e não tem promessa. Mas como assim, pregador? Vamos lá, a carta aonde nós vamos entender no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 18, e Gênesis capítulo de número 23, versículo 2, nós vamos ver Deus fazendo promessa a quem? A Abraão. Abraão sai do meio da sua parentela. Quando Abraão ele chega até a terra que Deus promete para ele, Abraão ele vai chegar, ele vai pegar a sua tenda e ele vai posar, vai abrir a sua tenda na terra de Hebrom.
a Bíblia Sagrada também, lá no capítulo de número 23, vai dizer que Abraão já está com a sua digníssima esposa, Sara, já morta, e ele vai escolher um lugar para poder sepultar sua esposa. E quando ele vai sepultar sua esposa, ele resolve sepultar sua esposa na terra de Abá, Kiriat Abá, a terra do gigante. Sabe o que vai acontecer? Quem tem promessa, quem tem terra, quando ele pisa na onde Deus prometeu para ele, gigante não se apresenta, gigante não ousa se apresentar. Sabe o que está acontecendo com a atualidade? Deus está dizendo bem assim: espia a terra que eu lhe prometi, espia a terra que eu estou querendo lhe dar. E quando nós vamos espiar, a primeira coisa que nós olhamos é para o gigante. Mas Abraão, ele vai pisar na terra, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Abá não aparece para Abraão. Moisés se levanta, Deus dá ordem dizendo: levanta um de cada tribo das 12 tribos que eu escolhi. E vai se levantar um homem de cada tribo para espiar a terra. Eu tenho o costume de dizer, o sacerdote, o anjo da igreja, ele profetiza ou ele libera uma palavra profética, ou quem sabe o pregador, e ele vai dizer bem assim: presbítero Osto, espia a empresa que Deus prometeu para você, espia a faculdade que Deus prometeu para você, espia qual é o carro que Deus prometeu para você, espia qual é a casa que você deseja morar, que Deus já te mostrou em sonho. E geralmente quando espia, ele vai espiar, ele se depara com a empresa e ele fala: não dou conta, a empresa tem um porte muito grande, eu não dou conta, a minha condição não consegue manter ela. Vai espiar a faculdade, chega no pastor e fala: pastor, a faculdade que eu espiei, ela fica nos Estados Unidos, eu não dou conta de fazer ela. Pastor, o carro que eu espiei, ele custa muito caro, eu não dou conta de manter o carro que eu espiei. Deus não mandou você ver a condição, Deus não mandou você ver o gigante, Deus, ele mandou você espiar, porque a promessa é para ser espiada e é para tomar posse daquilo que Deus mandou espiar. Rabaia ceia, xandaia sobecaia andaia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ao retornar, 10 espias traz relatórios ruins. E esse relatório não agrada a Moisés. Esse relatório não agrada a Deus. O povo começa a murmurar. Deus vai olhar para o povo e vai dizer: 40 dias foi o tempo que duraste para poder espiar a terra e retornar. Agora 40 anos vão caminhar sobre o deserto. E durante esses 40 anos vai ser enterrado muitos. Pais irão enterrar os seus filhos. Muitos descerão à sepultura. Mas eu mesmo assim ainda cumprirei com a minha promessa para aqueles que são de 20 anos para baixo, e para o meu servo Josué e para o meu servo Calebe. Sabe o que vai acontecer? Capítulo 14, onde nós lemos. Vou começar a pregar agora. Capítulo 14. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que está acontecendo a divisão da promessa. E quando começa a divisão da promessa, todos estão recebendo as suas promessas. Porque durou mais 5 anos, não foi só 40, foi 45 anos. Calebe confirma: 45 anos se passou desde que Moisés, homem de Deus,
lançou a palavra sobre nós, dizendo que a terra que nós pisou certamente seria minha e da minha casa. Ele vai lembrar o seu amigo. E como todo líder, todo pastor, ele tem uma visão mais avançada de que é o liderado. Josué sabia o que tinha ainda lá na terra. Josué ainda sabia qual era a dificuldade da terra. Josué ainda sabia quais eram os obstáculos. Porém, Caleb não sabia. Ele vai exigir a terra. Ele vai cobrar a promessa que ele tinha da parte de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem corre de gigante, quem corre de muralha, quem corre de dificuldade, quem corre da promessa, quem corre da luta, quem corre da dificuldade, eu tenho uma notícia para dar para você. Pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, pode passar 30 anos, pode passar 45 anos, mas o gigante ainda está te esperando lá para te encarar. A igreja não entendeu. Quem tem promessa, o gigante não vai sair do lugar. Ele ainda vai estar te esperando lá para você determinar e dizer: a promessa é minha, porque quem prometeu para a minha casa foi Deus. Tem pessoas, amados e queridos irmãos, que ele fica rodeando. Deus faz promessa para ele. Deus fala que vai cumprir. Deus fala que vai dar. Deus usa o pastor. Eu vou levantar. Aí começa a murmurar, começa a dizer: não, o pastor não está me vendo. O ministério não está me vendo. Eu sou pastor, eu entendo o que é isso daí. A igreja não me vê. Eu não sou reconhecido. Mas todas as vezes que ele está liderando, quando ele se chega diante da muralha, ele recua. Quando ele chega diante do gigante, ele recua. Quando ele chega diante da dificuldade, ele recua. E de lá de cima Deus olha e diz: ei, a muralha está no mesmo lugar. A dificuldade está no mesmo lugar. O gigante permanece no mesmo lugar. E por enquanto você não se levantar e dizer: eu vou enfrentar o meu gigante, você não vai ter a promessa que Deus prometeu para você. Quem está entendendo essa palavra? Trabalha a ceia. Josué vai se apresentar diante dele e vai dar a terra para ele. O que eu falei no começo? Gigante não tem terra e nem tem promessa. Engano seu de pensar que gigante tem terra e gigante tem promessa. Quem é que trabalha empregado aqui? Alguém que trabalha empregado? Tem promessa para você dentro da empresa que tem um gigante lá que está impedindo de você ser honrado. Mas a promessa não é dele, a promessa é sua. Permaneça, tenha perseverança. Passa o tempo que for, não recua. Se Deus prometeu, permaneça até a promessa se cumprir. Porque o melhor lugar de destaque é seu lá dentro daquele lugar. Tem crente que quer dar um de coitadinho, mas Deus está falando: ei, crente, ei, filho meu, o melhor lugar é seu. Aí está dizendo bem assim: não, eu vou fechar meu comércio. Eu vou fechar minha empresa porque levantou um concorrente e eu não dou conta. Quem mandou você abrir foi Deus. É Ele que garante, é Ele que vai manter as portas abertas. E o gigante vai ter que cair por terra, porque quem tem promessa, o gigante não suporta diante daquele que tem promessa de Deus. Escute. A promessa de Deus é entregue na mão de Caleb. Porém, Caleb tem que se levantar com a sua casa e com a sua família para ir à peleja. E quando eles vão à peleja, está o gigante chamado Enaque. Está juntamente com ele os seus filhos, que são descendentes de Arba.
E quando eles vão ver de longe, eles avistam bem assim, ó. Ó como é que o gigante tem que olhar para você. Porque você, na sua ótica, você está dizendo bem assim, o gigante está olhando para mim assim, ó. Mas não, quem tem promessa gigante tem que olhar assim, ó. É de longe, de longe. A igreja não está entendendo, irmãos. Porque se eu tivesse sentado aí, eu estava glorificando, eu estava levantando a mão para Deus e dizendo, Deus é mesmo, é dessa forma. Se você não concorda, é porque realmente o gigante está olhando para você dessa forma. Mas eu entendo como é que ele está olhando para mim. Ele está olhando para mim é dessa forma, porque eu tenho promessa de Deus. E ele está olhando para Caleb e a sua família. Sabe o que vai acontecer? Quando eles avistam Caleb e toda a sua família, eles vão correr da cidade. Que coisa, né, varão? Eles vão correr. Sabe por quê? Porque a terra que eles ocuparam era minha e era sua. Gigante, quando ele olha para quem tem promessa, ele fala bem assim: o dono da promessa, o dono da terra, o dono daquele que nós ocupou o lugar, chegou. Vamos bater em retirada, meus filhos, porque até aqui nós ocupou o lugar, mas está chegando o dono da terra, o dono da promessa chegou. Vamos bater em retirada. Aí eu vou explicar para os irmãos por que bateu em retirada. Eu vou pregar bem calmo, irmãos. Amém? Vou pregar tranquilo. Eu poderia trazer uma mensagem daquelas aqui que viesse mexer com o sentimento, chorar, e você sair daqui sem nenhuma edificação. Eu vou explicar para os irmãos porque dá muito dos desejos de nós olhar para o gigante. Isso é desejo humano. Quando você dá uma olhada para o gigante, o desejo seu é de passar a espada no pescoço dele. E o crente que falar que não, ele é incrédulo. Porque você olha para ele e fala bem assim, o meu desejo é de matar o gigante, é de eliminar o gigante da face da terra. Se acalma, porque a promessa não é só para você. Diga para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele, a promessa não é só para você. Deus tem promessa para outros que ainda vão vir. O presbítero Washington já entendeu. Deus ainda tem promessa para aqueles que ainda vão vir. Vai acontecer mais um pouquinho lá para frente. Da casa de Jessé nasce um menino chamado Davi. Eu vou sair um pouco e vou entrar aqui na história de Davi. Nasce um menino, se levanta um gigante por nome Golias, o último da semente de Arba, porque tinha outro gigante, mas não era da mesma semente. O último da descendência da casa de Arba e de Enaque. E se levanta para afrontar o povo de Israel. Os valentes, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi. Os guerreiros que existiam naquela época não ousou se levantar para enfrentar esse gigante. Mas quem tem promessa de Deus, ele entende logo e olha para o gigante da forma que eu falei, é desse jeito, ó. Ei, meu Deus do céu. Está entendendo, diácono Pedro? Davi não olha para o gigante assim. Mas ele olha para o gigante desse jeito, ei gigante, pode vir com espada, pode vir com lança, pode vir com escudo, mas eu estou indo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, porque quem tem promessa é eu, ei gigante, quem tem promessa é eu, e tu vai cair por terra. A promessa é tua, igreja. Se levanta nesses últimos dias.
Para de correr do gigante. Para de ficar dando volta no deserto. Saia dessa prova. Saia dessa luta. Encare a sua dificuldade. Encare o inimigo que está te afrontando. Encare o inimigo que está dizendo para você que você não consegue. Encare o inimigo que está dizendo que você não vai suportar a prova. Porque Deus ele já garantiu a vitória. Deus ele já determinou e já disse é teu. Só falta você determinar e dizer eu vou entrar na terra. Eu vou abraçar aquilo que é meu. Eu vou abraçar aquilo que Deus determinou para a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os crentes da atualidade não têm abraçado a promessa de Deus. Ei, irmãs, ei, irmãos, quando você chegar na sua casa, determina, diga, inimigo, você vai bater em retirada, porque eu não aceito a presença do inimigo na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu filho pode estar afastado, o meu marido não pode ser crente, mas quando ele entrar na minha casa, vai ter que entrar somente ele. Todo principado, toda horte espiritual, todo inimigo, todo espírito maligno vai ter que ficar do lado de fora, porque a minha casa está debaixo de uma promessa de Deus. Aí tem crente que fala bem assim, eu só sinto a presença de Deus na igreja, eu só sinto a presença de Deus quando tem algum pregador ministrando. Ei, leva essa presença para dentro da sua casa, levanta a sua mão, eu quero ministrar nessa noite, meu Deus, Takai Aramandai, Espírito Santo de Deus, derrama uma presença, uma porção da tua presença sobre a tua igreja nessa noite. Aonde tiver um crente, aonde tiver uma pessoa batizada com o Espírito Santo de Deus, enche ele nessa noite da tua presença, de autoridade, de poder, de unção, de convicção, de Irabacarabaceia. Espírito Santo de Deus, mais forte na tua casa, meu Deus, há poder e autoridade sobre a tua igreja. Ramaia Subicanarabaceia. Rabaia Subicandaraia Ceia. Espírito Santo de Deus, Deus de unção de glória, Espírito Santo de Deus. Eu tenho passado em vários lugares, amados. Já fiz missão nos Ribeirinhos, no estado do Pará, na Ilha do Marajó, no estado do Amapá, no Maranhão. E o que está faltando hoje nas nossas igrejas é a igreja acreditar que ainda há anjos dentro da igreja. É a igreja acreditar que o Espírito Santo de Deus ele ainda opera. É acreditar que o anjo ele está colhendo as tuas lágrimas. É acreditar que o anjo ele está escrevendo a tua oração. E o Espírito Santo de Deus está testificando. E quando você começar a abrir a sua boca e glorificar e adorar o nome do Senhor, o anjo relatar tudo e dizer: Senhor, lá na igreja de Ceilândia, eu estava lá e a tua igreja estava clamando, estava orando. Um falou bem assim: meu Deus, eu quero a libertação da minha casa, eu quero a cura da minha vida, eu quero, meu Deus, que o Senhor abra as portas. E quando Deus olhar para esse anjo e ele pensar em despedir de Deus, Deus olhar para ele e dizer bem assim:
espera, porque eu tenho algo para levar lá para a igreja de Ceilândia. Manda a resposta para a minha igreja. Eu estou descendo sobre a igreja de Ceilândia como resposta. Estou curando, estou libertando, estou enchendo, estou batizando com o Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão, dê glória bem alto para Deus, porque tem resposta dele nessa noite. Rabaia, rabaia, sonda, candaraia, ceia. Darabacando, orebeceia, aramandai. Espírito Santo de Deus. Voltamos para a palavra. Diga comigo, Aquissá, filha de Calebe. Aquissá, filha de Calebe, que quer dizer enfeite para o tornozelo. Quem é que é do Nordeste aqui? Tem alguém do Nordeste aqui? É inevitável não ter alguém do Nordeste no DF, né, irmão? Que é tremendo. Eu não sei como é que foi a sua vida, como é que você viveu. Mas a minha eu posso dar como exemplo. Nós sofremos muito. Moramos em casa de barro, casa de palha. Sabia o que é dividir um ovo com várias pessoas. A dificuldade, a luta que nós passamos. É semelhante morar em um deserto. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Calebe toma posse da terra que Deus prometeu para ele, ele ainda está em luta travada. Mas ele vai dizer, 45 anos se passou desde que Moisés lançou a palavra. Eu já estou de 85 anos de idade, mas eu ainda tenho a mesma força para entrar e para sair da guerra. Mas mesmo assim, ele lançando essa palavra, ele sendo limitado na sua força, ele vai demonstrar um certo cansaço. E ele vai dizer bem assim, quem ferir Kiriat-Azef, eu darei a minha filha Aquissá como esposa. Quando ele lança essa palavra, se levanta um rapaz, que quer dizer Otiniel, diga comigo Otiniel, que quer dizer leão de Deus. Otiniel, ele era sobrinho de Calebe. Quem sabe ele já estava de olho em Aquissá, já admirava ela, mas não tinha oportunidade de se chegar até ela. A oportunidade aparece, e quando a oportunidade se aparece, ele se levanta, organiza o exército, toma a cidade. Kiriat-Azef era uma cidade que era constituída pelo fato de ele ter todos os pergaminhos, chamado a cidade do livro. Todas as histórias continha dentro dessa cidade. Porém, quando Otiniel entra na cidade, ele toma a terra para ele, apresenta diante do seu sogro. Casa com Aquissá, e quando casa com Aquissá, nós vamos se deparar com uma situação. Não sei se você é casado nordestino com nordestino. Quando é casado nordestino com nordestina, é prova. É prova ou não é, irmãos? Estou mentindo? Porque sofreu os dois, irmão. A igreja não ri porque não é contigo, né? Tem os que dá até glória a Deus quando vê o sofrimento dos outros. Eu sou casado com uma paraense, a minha esposa é da tribo indígena lá da ilha do Marajó. Meus meninos é tudo índio. Conheci ela no estado do Amapá. Uma vida sofrida. Aí casou com eu, falei, meu Deus. Aquissá e Otiniel, nascido e criado no deserto. E quem era Aquissá, pregador? Aquissá, irmão, quando ele chegava em um certo lugar do deserto, Calebe se levantava e falava bem assim, minha filha, é tempo de levantar a tenda. Nessa casa aqui não é nossa, esse lugar não é nosso. Nós vamos ter que mudar. Cada mudança que muda, as coisas se acabam. Não é bem assim? Ou não é? Ou você nunca morou de aluguel? Cada vez que muda, quando está se apegando com uma escola, quando está pegando amizade, aí o pai se levanta, filho, nós vamos ter que sair daqui, porque nós não dá conta de pagar aluguel, a energia vem cara, escola nós não conseguimos, porque é longe, tem que pagar van.
E Axa, ela sabia o que era isso, sair de um lugar, mudar, sabia o que era guerra, sabia o que era peleja, sabia o que era sofrimento. Aí ela casa com outro sofredor. Aí sabe o que ela vai falar? Abre a sua Bíblia comigo. Abre as vossas Bíblias em nome de Jesus. Capítulo 15. Versículo de número 18. Vai estar escrito bem assim. Sucedeu que vindo ela a ele, no caso Axa, persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apegou do jumento, então Calebe lhe disse, que é o que tens? E ela disse, dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aí? Porque você foi nascido e criado lá no Nordeste, no nosso Nordeste, cresceu, casou, Deus te obrigou a passar por prova a vida toda? Obrigou a igreja? Não. Você tem um direito de pedir. Pedir, dá-se-vos-á. E se não bater, não tem como também a porta abrir. Se a igreja tivesse entendido, já estava batendo na porta e glorificando a Deus. Nós sofreu, mas eu falei para minha esposa, nós não podemos continuar sofrendo. Hoje, graças a Deus, Deus tem nos honrado e temos comido do melhor dessa terra. Agora a igreja não glorifica, mas quando eu falei que sofri, todo mundo estava rindo e glorificando. Mas quando fala que está comendo o melhor, ninguém glorifica. Amém? A Bíblia Sagrada, amados e queridos irmãos, já estou encerrando, meu tempo já está findando, tem 9 minutos. Vai dizer que quando ela vai persuadir, irmão, ela vai convencer o seu marido da sua linha de pensamento. E vai dizer, nós temos que pedir uma terra melhor para o nosso pai. Porque, meu amigo, meu marido, meu amor, nós vamos sofrer até não querer mais. Porque, olha, nós passamos no deserto 45 anos. Ou pode ser que seja menos, porque eles nasceram no deserto, não se sabe qual era a idade. Mas isso sim, que eles iriam viver novamente no deserto. E ela vai persuadir o marido, e lá vai Otiniel e Axa no jumentinho, até Calebe. Quem é pai, quando olha o filho, já sabe que o filho quer algo da parte dele. A igreja não entendeu, irmãos, quem é pai, quando ele olha o filho de joelho orando, ele já sabe qual é a sua necessidade. Mas pastor, tem hora que eu estou só gemendo. Não importa, ele sabe qual é o desejo do teu coração. Quem é pai, quando ele olha para Axa, quando ele olha para Otiniel, ele já sabe que o filho vai pedir algo para ele. Calebe já tinha algo reservado para eles. E ele vai dizer bem assim, filha, quando você estiver na bonança, quando você estiver bem sucedida, as fontes superiores, olha como é que Deus começa, olha como é que Deus é lindo. Ele começa pela superior. As fontes superiores terá. E quando você estiver lá na crise, terás as fontes inferiores. Ele está dizendo bem assim, todas as vezes, em tempo de baixa, em tempo de alta, eu não vou deixar você desamparado. A igreja não entendeu, irmãos. Em tempo de crise é o tempo que Deus mais abençoa a igreja. A igreja não entendeu, em tempo de crise é o
tempo que Deus mais abençoa a igreja. Por quê, pregador? Porque no tempo da bênção, no tempo da bonança, no tempo que todo mundo está sendo abençoado, é uma coisa natural, todo mundo começa a olhar e começa a dizer, tá bom para vender, tá bom para comprar, então é natural. Então Deus, ele vai escolher o pior tempo da face da terra, em tempo de pandemia, em tempo de crise. Deus começa a dar chave para a igreja, Deus começa a abrir porta, Deus começa a preparar a mala para crente, Deus começa a honrar. Meu Deus, aí o mundo não entende, começa a olhar para você, começa a dizer, por que aquele crente está sendo abençoado? É porque ele está vivendo da fonte inferior, ele está vivendo da fonte inferior da parte do Senhor. Se coloque sobre os vossos pés.